Olá, amigos. Um frio descomunal, um frio diabólico, um frio tenebroso, um frio de arrancar as esperanças do corpo assombra aqui a República Congelada de Curitiba, onde eu infelizmente resido nesse momento. O frio, que é uma força paralisante que prejudica e até mesmo impossibilita diversas atividades do cotidiano. Mas nem mesmo os poderes do frio são capazes de conter o poder da tradição. E é por isso que eu estou aqui de volta, mais uma vez, para a nossa tradição mensal de refletir sobre as experiências imagéticas, semióticas, cinematográficas que passaram. Vamos então ao assistidos do mês passado. Dessa vez referente a junho de 2024. O primeiro filme que eu assisti mês passado foi The Social Network, a rede social. Acho que vocês lembram, né? O filme onde o meu mano David Fincher, eu quase falei David Lynch. O David Fincher se debruçou aí a fazer, não necessariamente uma biografia do Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, mas uma fatia da vida do Mark Zuckerberg, mais especificamente a fatia em que ele estava criando o Facebook e lidando com os desdobramentos dessa criação e quem criou, quem ajudou, quem deixou de criar, quem não criou, quem aqui, quem acolá. Porra, a rede social é um filmaço. A gente já precisa dizer de cara assim que ele realmente é um filmaço. Inclusive, de repente, esse filme mereceria mais do que apenas um pequeno espaço aqui de reflexão no Assistidos do mês passado, que é um quadro que, sei lá, nem é muito roteirizado. Eu vou tentando só lembrar de como foi a experiência, catalogando e tudo mais. Mas esse filme vai receber exatamente o que todos os outros filmes recebem, que é o que eu posso entregar. E o que eu posso entregar é o seguinte, eu tava vendo um tweet de uma garota que tava falando sobre a Luísa Sonza. Era um trecho, assim, de um vídeo da Luísa Sonza falando numa palestra que os artistas têm que ser originais e criativos e diferenciados pra sobreviver hoje em dia e não sei o quê. E daí a Luísa Sonza tava com óculos, assim, uma vibe toda meio cult, meio não sei o quê. E no tweet a garota tava chamando isso de manugavacismo cultural. Manugavacismo cultural. Aí eu olhei pra isso e falei, caramba, eu queria ser capaz de enfiar o dedo no cu do espírito do tempo da mesma forma que essa garota conseguiu nessa frase que sintetiza tanta coisa. Sei lá, achei espetacular. E eu acredito que tem obras que são assim, que não apenas capturam, demonstram ou até mesmo criticam o espírito do tempo da sua época, o que estava em voga, o que estava rolando, qual era, né, o zeitgeist do momento ali, mas tem obras que realmente colocam o dedo no cu do espírito do tempo. E eu acho que tanto esse tweet sobre o manugavacismo cultural, quanto o filme A Rede Social, do David Fincher, fazem isso. Um comentário ali sobre essa gênese da cultura tech bro, essa galera meio Vale do Silício, essa galera meio startup, meio pá não sei que lá. E tudo isso focado numa das figuras mais importantes do século XXI. Tipo assim, não tem como dizer que não é, tá ligado? E uma obra que não me parece cair nas armadilhas de vangloriar, tá ligado? Tipo, o grande empreendedor Mark Zuckerberg, o grande brabão, o grande não sei o quê. Eu acho que não, por mais que em alguns momentos ele seja pintado como um cara genial, como um cara que só liga pro trabalho e que por isso ele é bem sucedido, mas tem toda a complexidade das pessoas ao redor dele que foram manipuladas, exploradas, tiradas pra merda. E o filme sempre faz o esforço de não se esquecer de retratar ele como o babaca que ele é, sabe? E eu acho que, assim, o filme retrata ele como um babaca de uma forma que humaniza ele. Porque a babaquice é um aspecto humano, é ou não é? Eu acho legal que é uma obra que consegue falar sobre esse período, sobre esse tempo, sobre a criação dessa coisa que é muito importante para o século XXI, que é o Facebook, e consegue pintar, consegue retratar a figura do Mark Zuckerberg como o agente, ou um dos agentes de tudo isso, consegue humanizar ele, mas não com o esforço de tipo,
ai, olha só, coitado, tenham pena dele, ou olha como ele é, apesar de ser um babaca, ele é complexo. Eu acho que não, ele realmente é humanizado através da sua babaquice, sabe? Inclusive, ele é um pouco patético em alguns momentos. Tu vê que ele é só um nerdola tentando impressionar um outro cara que foi mais malandro que ele. E tem toda a parte emocional do filme. Tipo, o filme abre com ele terminando com a namorada dele, sendo um escroto de merda com ela. No meio do filme, ela aparece de novo, quase que como, sei lá, a âncora que puxa ele ainda ali pra humanidade, sabe? Que poderia aterrar ele em algum tipo de ilha humana, de humanidade, pra ele não virar esse robô filho da puta, demente, maluco, maníaco. E daí no final do filme, ele, né, sei lá, spoiler pra quem não viu, mas o filme termina com ele mandando uma solicitação de amizade pra ela no Facebook e esperando pra ver se ela vai aceitar ou não, porque ele se arrepende de ter terminado com ela, ele ainda é meio obcecado por ela e não sei o quê. Eu adorei essa construção, porque, de novo, humaniza essa figura, mas ainda assim não esconde que ele é um babaca e retrata ele de uma forma meio patética. Mas principalmente porque não fica aquela coisa estéril, assim, sabe? De biografia que, sei lá, tá mais preocupada em dar checklist em fatos do que, não sei, encontrar alguma forma artística de representar emoções humanas, sabe? Que é muito mais o que eu tô interessado em ver no cinema, na maioria das vezes. Acho que a rede social consegue ser bem humano também. Enfim, acho que dava pra elaborar muito mais reflexões densas e complexas sobre esse filme, mas como estamos nesse quadro aqui, onde a coisa é um pouco mais simples, me basta dizer que, poxa, é realmente um filmaço, fiquei muito feliz de reassistir. Né, eu não falei, é uma reassistida, eu já tinha visto esse filme, tipo, há muitos anos atrás, e acho que a minha experiência foi bem melhor agora. Mais adultinho, assim, sabe? Mas o segundo filme que eu vi em junho de 2024 foi uma experiência inédita. Esse eu assisti pela primeira vez. Eu vi A Serious Man, dos irmãos Coen. Caralho, eu adorei esse filme. Eu gosto muito dos irmãos Coen, né? Pra quem não tá lembrado aí, eles fizeram Fargo, fizeram The Big Lebowski. Pô, fizeram altos filmes. Aquele de antologias de cowboy é muito legal. A balada de Buster Scruggs. Cara, eles fizeram uma montoeira de filme. Raising Arizona é deles também, não é? Meu, é um filme que o Nicolas Cage rouba um neném. Meu, é muito legal esse filme, sério. Quem não viu, veja. Raising Arizona é bem divertido, bem legal. Mas enfim, aí eu tava com esse filme, A Serious Man, na minha watchlist há muito tempo. E me parecia ser um filme meio diferente, assim, dos irmãos Coen. Porque eles são caracterizados por um humor, sei lá, um humor bem estilizado, mas um humor meio duro. Uns filmes com os personagens meio atrabalhados, meio merdas, meio trambiqueiros. Ou não necessariamente, não tô falando nada com nada, né? Mas assim, tem humor, tem ação, tem tiro, tem suspense. Porra, eles são muito bons em misturar gêneros. Sei lá, gosto pra caralho. E esse me parecia ser um pouco diferente e vou te falar que de fato A Serious Man, a minha experiência assistindo esse filme, eu descreveria como... Eu senti que da melhor forma possível... Eu posso descrever esse filme como um filme burocrático, mas eu juro que eu não quero usar a palavra burocrático pra dizer que o filme é ruim. Eu acho que ele é bom de tão burocrático que ele é, sabe? Eu acho que de muitas formas é um filme explicitamente sobre sentido, sobre fazer sentido ou não fazer sentido, ou pela busca de sentido, sabe? E é muito divertido como tem alguns elementos que eu acho que estão no filme meio que propositalmente pra te deixar com uma pulga atrás da orelha, tipo a cena de abertura que, assim, meio que não tem nada a ver com a história, mas se você parar pra pensar um pouco, se você quiser fazer o esforço, se você for a máquina de encontrar sentidos em símbolos que o ser humano aparentemente é pra ser, você pode conectar o que acontece na cena inicial com o resto do filme, da mesma forma que você pode simplesmente esquecer da cena inicial, porque, sei lá, é bem diferente e bem desconexa do que acontece no resto da narrativa. E também tem uma história que um personagem conta no meio da história, que eu acho que...
se não amarra a coisa toda, pelo menos planta mais uma pulga atrás da orelha, que pra mim foi a grande pulga atrás da orelha de... Caramba, de repente esse filme é sobre sentido, sobre não fazer sentido, sobre procurar sentido. Mas enfim, eu não falei a sinopse, né? É a história de um professor universitário. E aliás, esse professor universitário eu fiquei olhando e fiquei, caralho, quem que é esse ator? Quem que é esse cara? É o pai do Timothée Chalamet no Call Me By Your Name. É o mesmo ator, só que bem mais novo. Enfim, ele é um professor, não lembro que década que é, anos 50, anos 60. É um pouquinho lá pra trás, sabe? Um pouco mais pra trás. 60, 70, vamos dizer. Eu lembro que tava lançando o Abraxas. Eles falam do álbum Abraxas do... De quem que é? Do Santana. No filme. Deve ser lá pelos anos 70, então, né? Que tava lançando esse álbum. Enfim, esse professor tá lá, vivendo a vida dele. Tem toda aquela coisa de explorar a monotonia do cotidiano, pá, não sei o que lá. E, de repente, a esposa dele fala que ela quer um divórcio porque ela tá apaixonada por outro cara. Basicamente é isso. Mas ao mesmo tempo que basicamente é isso, é muito mais. Mas ao mesmo tempo que é muito mais, é só isso também. A gente vê esse personagem tentando lidar com essa situação e outras situações de uma forma muito perdida, assim, tipo... Parece que ele tá sempre sendo vítima das situações, vítima das ocasiões, de uma forma que vai muito além da compreensão dele, e ele nunca sabe por que as coisas acontecem, se elas são culpa dele ou não. Pô, é muito identificável, né? Quem que nunca se sentiu assim? Esse filme, ele não deixa de ter o humor, que é, porra, bem particular da obra dos irmãos Coen. Ele é um pouco engraçado, mas ele é bem menos engraçado do que outros filmes desses diretores. Como eu falei, ele é mais burocrático mesmo, ele é mais cru. E daí você fica ali, porra, o que tá acontecendo? Mas é legal de assistir, eu não achei chato, não achei monótono. Eu achei divertido e muito instigante. A todo momento eu tava tipo, caramba. Enfim, acho que eu não vou falar muito mais, fica aqui a recomendação. Na verdade, todo vídeo aqui, todo filme que eu falo nesse quadro, se você gostou da forma que eu descrevi ele pode ser uma recomendação, né? Se você não gostou, se não te pareceu interessante, não veja. Mas, assim, é um filme bem diferente do resto da filmografia dos irmãos Coen, só que muito bom. Burocrático de um jeito espetacular. E as reflexões que eu acho que são sobre sentido e busca de sentido e não fazer sentido são... Porra, muito gostosas. Caramba, que vídeo legal, hein, pessoal? Puxa, também achei. E se você tá gostando mesmo, deixa o seu like aqui embaixo. A curtida é muito importante pro crescimento do canal. Esse canal que vai crescendo aos pouquinhos aqui. Deixa aí o seu comentário, se inscreve se você não for inscrito. Todas essas coisas também ajudam, eu acredito. E indica esse canal aqui para amigos seus que gostam de cinema, de música, de cultura pop, dos temas que aqui são tratados, tá bom? Pode continuar o vídeo aí. Valeu, tchau, tchau. Depois eu vi The Wonderful Story of Henry Sugar, que é um curta-metragem, acho que tem uns 30 minutinhos, do Wes Anderson. Que o Wes Anderson fez alguns curtas pra Netflix, né? Eu acho que tem mais... Quer dizer, eu não acho, eu tenho certeza. Tem mais, mas eu só vi esse. Acho que foi indicado ao Oscar esse aqui, inclusive, não foi? Enfim, eu assistiria aos outros, inclusive. Achei massa. Depois eu descobri que era baseado num livro. E daí, assim, eu fui ver quem escreveu o livro e quem que escreveu o livro. Porra, o cara que escreveu todos os livros da história da humanidade, o Roald Dahl. É assim que fala? Porra, o cara... O pessoal gosta de adaptar a coisa dele, né? Ele escreveu A Fantástica Fábrica de Chocolate, ele escreveu... Matilda... Escreveu esse aqui também, deve ter escrito outras coisas. E geralmente as adaptações das histórias desse cara são mais puxadas para um lado infantil, só que esse aqui não necessariamente. É um Wes Anderson meio parecido com o Wes Anderson do French Dispatch, aquele outro filme que ele tinha feito antes. Lembra? Bom, nessa história aqui, o Benedict Cumberbatch é um cara muito rico, e daí um dia ele entra na biblioteca dele e acha um diário, e esse diário tá contando a história de um homem que treinou e meditou muitos e muitos anos pra conseguir enxergar com os olhos fechados. Eu gostei muito desse curta, eu acho que assim, como ele tem só 30 minutos, o Wes Anderson conseguiu brincar com ideias que se ele tivesse brincado num longa-metragem,
teria ficado muito cansativo, mas como são apenas 30 minutos, é uma coisa que, assim, aquele mesmo Wes Anderson que a gente já conhece, é tudo meio simétrico, é tudo meio tons pastéis, é tudo meio pitoresco, daquele jeitinho Wes Anderson que o pessoal conhece. Inclusive do jeito de narrar a história, né? Vários dos filmes dele tem um narrador contando pra gente o que tá acontecendo, e daí filmes diferentes têm brincadeiras diferentes com o formato, né? Um é um documentário, o outro é um livro, o outro é tal coisa, não sei o quê. Esse aqui, o narrador tá conversando com a gente e a gente tá vendo o narrador descrever as coisas de forma bem explícita. Então é como se o narrador estivesse lendo o livro em voz alta pra gente e daí as cenas vão se construindo atrás dele. Então, assim, é como se fosse muito Wes Anderson, é bem Wes Anderson, é o estilo dele exacerbado, mas ao mesmo tempo também é uma desconstrução do estilo dele. Porque, como eu já falei, é uma coisa tão na cara, assim, a narração é tão explícita e as cenas vão se construindo enquanto elas estão acontecendo de uma forma tão direta que se fosse num longa-metragem de 2 horas ia ser muito cansativo. Mas num curta de 30 minutos acaba sendo um exercício bem charmoso e bem divertido, bem legal de se assistir. E o tema é tão pitoresco, né? Tão abobado, tão abestalhado, tão divertido que, assim, em todos os níveis eu achei bem legal de assistir. Principalmente se você é fã do Wes Anderson, se você gosta do estilo dele, eu acho que, porra, aqui é uma joiazinha, assim. Porque, de novo, é mais do mesmo, só que é um tanto quanto desconstruído ao mesmo tempo, então um exercício bem legal nesse sentido. Mas, mesmo que você não seja fã do Wes Anderson, sei lá, pelo menos é só meia horinha, tá ligado? De repente vai te bater mais legal do que um longa-metragem dele, caso longas-metragens dele não sejam muito a sua praia. Depois eu assisti A Casa de Cera. Esse era um dia que a gente tava em busca, assim, de um terrorzinho meio jaguara, meio pau na xereca. A Casa de Cera é um filme de terror de 2005 e ele é bem deliciosamente um filme de terror do começo dos anos 2000. Tipo assim, ele estrela Paris Hilton, ele tem aquela galerinha de adolescentes ali, ele tem aquela cara de filme digital e não sei o que lá. Basicamente um grupo de jovens amigos está viajando juntos em direção a uma partida de futebol americano e eles acampam no meio do caminho, ficam num lugar lá. E enquanto eles estão nesse acampamento, coisas estranhas começam a acontecer por ali, daí eles resolvem pedir ajuda numa cidadezinha vizinha próxima. Nessa cidade tem um museu de cera e a cidade é meio estranha, meio assustadora. E aí já viu, né? Meio que as coisas vão dando errado e coisas assustadoras vão acontecendo e pá, não sei o que lá. Cara, deixa eu te falar, que filme legal de assistir. Poxa, assim, se você é da galerinha do terror aí, não tem o que não gostar nesse filme. É pura diversão. Deliciosamente começo dos anos 2000. Deliciosamente. Eu lembro desse filme, eu nunca tinha assistido ele antes, mas eu já tinha absorvido várias coisas sobre ele, tanto por osmose de cultura pop, quanto por... Sei lá, esse era um filme bem falado quando eu era criança. Os meus amigos que tinham coragem de assistir filme de terror quando eles eram criança, eu particularmente não tinha... esse era um dos que eles alçavam a um patamar, assim, quase de um clássico, assim, tipo, A Casa de Cera, A Casa de Cera, A Casa de Cera. Então ele foi muito bem construído, muito solidificado na minha cabeça, muito antes de eu assistir. E, caramba, foi uma experiência muito gostosa assistir ele agora que eu sou um adulto que gosta de filmes de terror. E eu não lembro exatamente, acho que no último vídeo que eu fiz respondendo perguntas eu falei sobre isso. Mas eu tenho essa relação com o terror de que, como eu não assistia quando eu era criança, a minha criança interior meio que aflora quando eu tô vendo um filme de terror, só que agora por um lado de fascínio, assim, sabe? De, puxa vida, essas imagens poderosas aqui que me causavam cagaço na infância ainda me assustam, só que agora eu tenho uma apreciação tão genuína por essas coisas. Sei lá, é muito divertido. Em alguns momentos a Casa de Cera é meio pastelão, assim, sabe? As atuações são bem exageradas, os vilões são bem caricatos,
Mas, sério, a brincadeira da Casa de Cera em si, caralho, é tão bem feito, é tão legal. E eu não digo bem feito, né, naquela coisa que o professor Felipe Leão às vezes critica, né, da lógica do bem fazer cinematográfico, de, o filme que é uma obra de arte em oposição a um filme que é trash, como esse filme poderia ser chamado de trash. Não, eu digo bem feito no sentido de, né, poxa, saber que você está fazendo um filme de terror e se divertir ao máximo com as ideias, extrapolar as coisas, criar um clima, te mostrar imagens exageradas e exuberantes e perturbadoras. Tem tudo isso aqui. Inclusive em momentos mais fantasiosos, assim, tipo, no final do filme, quando, né, o pau tá pegando, o pau tá atorando, tá tudo maluco e literalmente pegando fogo, pra dar spoiler. Acontecem umas coisas fantasiosas, assim, bem satisfatórias, bem exageradas, que, poxa, muito foda. Eu não apenas me diverti muito assistindo A Casa de Cera, como quanto mais eu relembrava, mais o filme crescia na minha memória. Eu pensava, poxa, esse pá que é bem bom mesmo, é bem legal. Depois eu vi Divertidamente 2, que assim, não tenho muito mais a acrescentar, vejam a minha review que já tá por aí. Vou registrar aqui que no mês passado eu também estava vendo as séries. A gente terminou a segunda temporada de The Bear mês passado. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre a segunda temporada de The Bear, não vou falar aqui nos assistidos do mês passado. E eu também tô vendo The Boys, agora que tá lançando, né? Eu tô vendo a quarta temporada. E, pra falar a verdade, acho que eu também conseguiria fazer um vídeo separado só sobre The Boys, até porque eu nunca falei sobre essa série aqui no canal. E porque, né, como tá lançando, tem um hypezinho aí, de repente, o pessoal tá falando sobre o assunto. E falar sobre o assunto do momento às vezes é bom, né? Eu tenho que começar a aprender a explorar essas coisas aqui no canal também. Enfim, então 2 temas aí que provavelmente vão vir em vídeos futuros. Mas o último filme que eu vi em junho de 2024 foi In a Violent Nature. Esse aqui é um filme de terror independente canadense, pelo que eu lembro, tá? Filme canadense, onde a gente acompanha um serial killer assassino monstruoso numa floresta, numa pegada bem sátira de Sexta-feira 13, até de outras coisas. A diferença da experiência, a ideia da coisa toda é que a gente tá acompanhando o ponto de vista do assassino. Quase que o filme todo é um POV desse monstro caminhando pela floresta e encontrando os adolescentes ali pra matar. Então, boa parte da graça da coisa toda é a gente tá vendo momentos que a gente não veria em outros filmes de terror. A forma que a história é contada é um tanto quanto diferente, tá ligado? Primeiro, achei bem legal, achei maneiro. Eu acho que é o tipo de filme que pode simplesmente desagradar muitas pessoas. Ele meio que tem um artifício que é grande parte da experiência, e eu acho que esse artifício pode ser meio mal visto por algumas pessoas, assim, no sentido de, sei lá, pegaram o gênero terror e tentaram fazer um negócio meio artísticozinho e ficou meio pau mole, ficou meio assim, meio assado. Algumas pessoas vão ter essa experiência com o filme, não foi a minha, eu achei um exercício legal, um exercício divertido. Acho que outras pessoas, inclusive eu vi outras pessoas falando isso, que elas acharam que o filme nem se comprometeu tanto com esse artifício do ponto de vista do assassino, porque em determinado momento o filme meio que larga isso de mão, assim. Eu concordo com isso, talvez essa seja uma das coisas que limou um pouco o quanto eu curti o filme, mas acho que não tanto. Sei lá, eu não pesaria tanto a mão nesse lado, porque o que acontece no final, que é a parte em que a gente mais se distancia desse artifício, né, de você estar vendo a perspectiva do assassino, eu não desgostei, eu achei interessante o que estava sendo feito naquele momento. É um ponto diferente, sabe? Porque assim, ao longo do filme a gente tá vendo esse assassino caminhando pela floresta, e é uma coisa bem lenta, é uma coisa bem contemplativa. Esse é o lado que é meio artísticozinho, assim, sabe? Porque um filme de terror, que é uma coisa brutal, direta, pau na xereca, machadada na cabeça, faca no bucho, coisa arada, aqui, em muitos momentos, é substituído por, sei lá, takes da natureza, assim, tudo bem filmado, tudo bonito. Tipo, parece, sei lá, um documentário de natureza bem feito, assim, com imagens legais.
E daí tem um assassino monstruoso caminhando no meio daquilo. Aí você pensa, né, a contraposição entre a natureza, o belo, o bucólico e o sórdido, o monstruoso, e vários momentos em que essas coisas se entrelaçam, porque daí a gente ouve a história do assassino, e é uma história trágica, bem parecendo uma sátira da história do Jason mesmo. E daí quando chega no final, meio que essa perspectiva é abandonada, mas ao mesmo tempo, no final, a natureza ainda tá lá. Tem um momento no final em que a gente tá vendo só o matagal ali, só as árvores, e daí tu tá naquela tensão de tipo, meu Deus, o bicho tá vindo, o bicho tá vindo. E eu achei isso interessante, legal. Não me incomodou tanto abandonar a perspectiva do assassino, mas eu acho que eu também concordo com quem diz que, porque eu vi outras reviews falando isso, a ideia é muito legal e talvez o filme poderia ter se comprometido mais a mostrar a perspectiva do assassino e não necessariamente o filme cumpriu a proposta tão bem, sabe? Ou teve o máximo de diversão e criatividade possível que essa premissa poderia oferecer. Um outro lado desse filme é que, assim, não bastaria você só filmar esse cara andando pela floresta, como realmente é boa parte do filme, né? O barulho dos passos pesados dele, os galhos quebrando, os passarinhos cantando no fundo, o barulhinho da água e tudo mais. Não bastaria só isso se as partes que são as cenas de morte não fossem, sei lá, impactantes ou legais, ou tivessem alguma brincadeira a ser feita na coisa toda, ou não tivessem algo a acrescentar na brincadeira do filme, né, dessa troca de perspectiva. E olha, eu vou te falar que tem, tá? Porque tem mortes muito gloriosamente satisfatórias e criativas aqui, que pra quem é fã de filme de terror, caramba, é bem satisfatório. Especialmente uma que, se você já assistiu, você sabe, né, que, porra, a cena do yoga, a cena da menina que tá fazendo yoga, caralho, meu, muito foda. É a morte mais criativa, mais interessante e mais legal desse filme. E vou te falar, acho que ficou bem equilibrado, assim, ficou bem balanceado. A lentidão contemplativa do cara caminhando pela floresta e a quantidade de mortes divertidas e criativas que tem, acho que ficou equilibrado, ficou balanceado, não tive um problema com isso. Mas sabe uma coisa que tá acontecendo com esse filme, que eu tô vendo o pessoal falando, de tipo, notícias de gente que vomitou no cinema porque é muito gráfico e não sei o que, e daí você abre o seu TikTok e já começa a ver uns clickbaits do tipo, meu Deus, o filme que tem a cena mais violenta da história do terror e não sei o que, blá blá blá. E assim, isso não é o filme em si, né? Isso é o comentário, a conversa ao redor do filme. Mas, poxa, sei lá, vocês realmente acharam essa a morte mais horrorosa da história do cinema? A cena do yoga? Tipo assim, eu sei que é uma pessoa ou outra falando isso e é um clickbait exagerado. Mas eu acho que, porra, eu olhei essa cena por um lado de tipo, meu, que criativo, que esdrúxulo, que exagerado, que divertido, sabe? É uma cena que eu acho que pra quem gosta de ver filme de terror e tá acostumado a ver filme de terror, vai assistir dando risada, assim, sabe? Mas são risadas gostosas, gloriosas, de tipo, poxa, o pessoal realmente foi longe aqui pra, sei lá, dilacerar uma pessoa. Mas aí o comentário sobre a coisa toda parece tão pobre, tão chato, assim, sabe? Não sei, imagina uma pessoa que viu no TikTok falando que, porra, esse é o filme que tem a morte mais esdrúxula do ano, a cena mais pesada de 2024. Aí o pessoal vai assistir e o filme, na verdade, na maior parte do tempo é... Tá ligado? Sei lá, meio chato. Mas o lado bom da coisa toda é que, pô, é um filme pequeno, um filme independente, que não sei em quantas salas ia ser exibido aí, mas começou a pegar um hype nos Estados Unidos por causa dessa cena exagerada, e aí fez um dinheirinho a mais, né? Então, poxa, legal ver um filme independente ganhando um dinheirinho, ganhando espaço. Isso é sempre bacana, né? Mas, não sei, a conversa acho que ficou um pouco chata. E é isso por hoje, meus amigos. Mais um mês se passou e outro já tá começando, né? Mais experiências aí pra serem tidas e vamos que vamos. Muito obrigado pela sua audiência, mas um obrigado ainda maior pra boa gente lá do apoia.se/João Vitor Panda, tudo junto, sem acento, sem letra maiúscula, que é o pessoal que
apoia financeiramente a minha produção de conteúdo, tanto os vídeos longos desse canal, quanto os meus vídeos curtos em plataformas de vídeos curtos, quanto o meu podcast, todos eles apoiados por essa trupe aqui na tela, e eu sou imensamente grato a eles, e não só eles me apoiam, como também eles têm acesso a conteúdo extra lá no Apoia-se. Então, se você gostaria de ter acesso a mais conteúdos e também contribuir com o meu sonho de que falar besteira na internet se torne o meu emprego em tempo integral, apoie-me, tá ligado? Acessa lá, é o primeiro link aqui da descrição e é isso. Por hoje. Um beijo. Tchau, tchau.